No último sermão que meditamos, no livro do Novo Testamento, Atos dos Apóstolos, nós vimos o relato de Lucas a respeito de uma igreja virtuosa, uma igreja que nós observamos tinha algumas virtudes especiais, e que nós precisamos carregar essas virtudes também em nós. A primeira virtude que nós vimos na semana passada, na semana anterior, foi a virtude da unidade. Toda aquela multidão que nós vimos, que já passavam mais de 10 mil irmãos, mais ou menos, eles eram crentes que possuíam uma só alma e um só coração. E nós precisamos desenvolver isso em nosso meio. O segundo testemunho que nós vimos foi que com grande poder eles anunciavam que Jesus Cristo morreu, ressuscitou e um dia voltará. Entre aqueles nossos irmãos não faltava então o ensino doutrinário a respeito de Jesus Cristo transmitido pelos apóstolos. O resultado que existia entre os nossos irmãos era que eles estavam em um estado de abundante graça. Quando o ensino de que temos um Senhor que ressuscitou e voltará para nos buscar no meio da igreja, a igreja exulta com abundante graça. E nós vimos também o terceiro ponto, que foi a generosidade. O texto que Lucas nos deixou escrito mostra que os nossos irmãos, eles possuíam também esse coração generoso. Eles vendiam tudo que possuíam para que pudesse socorrer os necessitados. Se uma necessidade surgia no meio da igreja, alguns irmãos se levantavam e vendiam suas propriedades e aí colocavam aos pés dos apóstolos e eles administravam entre todos os irmãos. No sermão desta manhã, meus irmãos, nós iremos voltar a esse tema da generosidade, mas agora com um aspecto mais dirigido, mais direcionado, à medida que aqui nas informações que Lucas nos traz, nós iremos ver um novo personagem nessa narrativa histórica, o qual tem um grande significado representativo para a igreja do primeiro século, os nossos primeiros irmãos. O testemunho desse homem foi tão valoroso que obteve o registro aqui na palavra de Deus, e isso ficou gravado para a eternidade, o modo e a forma de vida que ele teve diante do Senhor. O tema desse sermão desta manhã, eu chamei de um exemplo piedoso de generosidade. Então, vamos ver isso no capítulo 4 de Atos, verso 36 ao verso 37. Vamos ficar de pé para lermos a palavra de Deus. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação, levita, natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo-o, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Amém. Vamos orar. Senhor, obrigado pela leitura da Tua palavra e rogamos ao Senhor que o Teu Santo Espírito ilumine o nosso coração para compreender, Senhor, o que ficou registrado aqui pelo Teu servo Lucas, este documento que ele compôs, mas inspirado pelo Espírito Santo. Pedimos ao Senhor, meu Deus, que possamos aprender da generosidade que havia no coração deste personagem aqui bíblico e possamos trazer isso também, meu Deus, para o nosso convívio e o nosso dia a dia. Ajude-nos a entender esse texto e também, Senhor, a aplicá-lo na nossa vida. No nome santo de Jesus, eu te peço que o Senhor continue guiando a nossa igreja com o sentimento da generosidade prática no nosso meio. No nome de Jesus Cristo, já oramos agradecidos. Amém. Podem sentar, queridos. Neste
pequeno parágrafo aqui, em que você percebe, são 2 versos, Lucas já vem apresentando aqui o personagem bíblico que carrega uma insígnia, uma marca, que é a generosidade. O nome deste personagem já aparece aqui logo a primeira palavra do verso 36. Aí você já pode enxergar isso. O nome é José. Este é um nome, meus irmãos, muito comum, muito conhecido tradicionalmente dentro da cultura dos hebreus. Alguns personagens na Bíblia carregam este nome. Nas Escrituras a gente vê diversos personagens que receberam como de batismo o nome José. Você deve lembrar de um deles, o filho de Jacó. O filho de Jacó que se tornou o príncipe no Egito, governador no Egito. O nome dele era José. O marido de Maria, a mãe de Jesus, é um outro personagem bíblico também, e o seu nome era José. No Novo Testamento também, nos Evangelhos, você vê uma outra figura, um outro personagem, um homem que doou o seu túmulo que ele havia preparado, ele doou para que o corpo de Jesus Cristo fosse ali sepultado. O nome deste homem, que era um homem muito importante ali dentro da cultura religiosa dos judeus, o nome dele era José de Arimateia. E aqui mesmo em Atos nós já vimos um outro personagem que também tem esse nome, o homem que foi um dos candidatos para assumir o colegiado deixado por Judas Iscariotes. O nome daquele homem nós já vimos, é José, que era cognominado Justo. O nome José, meus queridos irmãos, dentro da cultura hebraica, Yosef, tem um significado profundamente importante. Significa aquele que acrescenta. Tem algum José aqui essa manhã? Não tem um José? Tem? Pela fé. O nome significa aquele que acrescenta. O que aumenta. O significado é esse. Aquele que acrescenta, aquele que aumenta, aquele que adiciona, aquele que multiplica. Então, diretamente aplicado esse nome às questões espirituais do meio do povo de Deus, significa Deus é aquele que acrescenta. Deus é aquele que aumenta, Deus é aquele que multiplica. Obviamente invocando as bênçãos do Senhor no meio do seu povo. Deixa eu mostrar para vocês uma aplicação bem direta deste nome lá no Velho Testamento. Abram comigo Gênesis capítulo 30. Eu estou construindo com os irmãos aqui o significado deste nome, que eu disse que é aquele que aumenta, aquele que multiplica, aquele que acrescenta. E Deus é aquele que acrescenta, aumenta e multiplica em nossas vidas. Aqui no capítulo 30 de Gênesis, no versículo 23 e 24, nós vemos claramente o significado desse nome quando Raquel, ela vai dar à luz ao seu primeiro filho, que é aquele José que se tornou o príncipe no Egito. Deus havia concedido a esta mulher uma graça maravilhosa, porque ela não podia ter filhos. E Deus concedeu a ela, e ela assim falou quando esse menino nasceu. Veja aí o verso 23 e o verso 24. E concebeu e deu à luz um filho, e disse: tirou Deus o meu opróbrio, o meu vexame, a minha vergonha, porque ela era ridicularizada, porque não podia ter filhos. E chamou o nome José, dizendo: o Senhor me acrescente outro filho. Aqui Raquel
não apenas está celebrando, meus irmãos, a gratidão a Deus, porque Deus havia lhe dado, lhe entregado um filho que ela naturalmente não poderia ter. Ela não somente está agradecida ao Senhor por receber esta bênção, mas já no nascedouro, quando esse menino chega ao mundo, ela diz: José. Ela está proclamando: Deus, eu te louvo, te agradeço e já lhe peço, acrescenta-me mais outro filho. Então você vê um efeito muito prático deste nome no meio da cultura e da matriarca e do povo de Israel. Isso aqui comunica muito, meus irmãos. Isso aqui comunica que Raquel já entendia que era o Senhor que iria multiplicar sua clã. Era Ele que daria graciosa bênção para que esses filhos se multiplicassem e assim cumprisse o propósito de Deus. E vale a pena aqui abrir um parêntese para você pai e você mãe. Quando Deus nos dá filhos, Ele está nos acrescentando. Os filhos que Deus nos deu é a bênção de Deus que Deus está acrescentando em nossas vidas. Então, cada um filho que chega é Deus multiplicando aquela família, acrescentando essa família. Quando um filho chegar para a sua vida, você que é jovem, tenha isso no seu coração: Deus está me acrescentando, Deus está me multiplicando, Deus está me abençoando. Então, carregue consigo esse sentimento. Filhos são o sinal da generosidade de Deus. Filhos são o sinal de que Deus tem se mostrado generoso para com você. E eu fui bem abençoado por Deus. Deus me deu 5 filhos. Ele foi muito generoso comigo nesse sentido. Mas tem irmãos aqui que também Deus deu 1, Deus deu 2. E da mesma forma, Deus tem sido generoso com você. E o que você tem que fazer com as bênçãos que Deus coloca nas suas mãos, que são os nossos filhos? Eduque, ensine, forme o coração desse menino, dessa menina, para que ele cresça e glorifique ao Senhor e se torne um futuro príncipe no reino de Deus, assim como José foi, onde Deus o revelava, Deus falava com ele. Então, Neuza tem os seus meninos, são os príncipes do Senhor. Ela mostra aquela foto linda sempre, né? Então, são príncipes do Senhor. Cada um de vocês, meus irmãos, quando Deus nos dá filho, é a generosidade de Deus no meio do seu povo, no meio da sua família. Amém? Então, bendiga os filhos que Deus lhe deu. Em certo sentido, proclame: Deus tem me acrescentado, Deus tem sido generoso comigo. E aqueles que têm um coração cheio de fé, vai fazer como Raquel disse: Deus, dai-me outro, acrescenta-me mais. Amém? Amém, glória a Deus. Meu desejo é ver essa igreja cheia de meninos correndo para cima e para baixo aqui. Então, os meninos aí que estão na época, trabalhem aí, que Deus vos abençoe. Então, meus irmãos, Jacó comunica muito, esse nome comunica demais na vida do povo hebreu, na vida e no contexto ali bíblico. Não bastasse a beleza desse nome, esse homem José, já tivesse esse nome tão belo, que já comunicasse, queridos, estas bênçãos virtuosas na sua própria vida, concedida por Deus. Não bastasse isso, a Bíblia diz que os apóstolos olhavam a vida de José no meio dos seus irmãos, e Lucas informa que eles escolheram por assim denominá-lo, entregar a ele um epíteto. O que é um epíteto, meus irmãos? Epíteto é um cognome. Um cognome simbólico. Não é apenas não é um mero apelido. É um nome que carrega um simbolismo muito grande. Não é como se os apóstolos olhassem para José e falassem: Zezinho. A gente chama José de Zezinho aqui na nossa cultura, né? Zezinho, um apelidozinho. Os apóstolos não chamaram ele de Zezinho. Veja aí como os apóstolos chamaram ele, ainda no verso 36. Leiam comigo. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé. Este é o epíteto. Este aqui
é o sobrenome, este é o cognome que este homem José recebeu, Barnabé. A partir daqui, a Bíblia vai sempre se retratar com ele, sobre ele, com este nome, Barnabé. E Lucas logo dá o significado desse cognome. Vejam comigo, ainda neste verso, que quer dizer o quê? Filho de exortação. A expressão aqui no texto, exortação, meus irmãos, aparece em algumas versões, como a Almeida Revista Atualizada, a Almeida Século XXI, você que tem a Almeida Nova Corrigida, né? A Almeida Nova Corrigida, e também você que está usando aí a Revista Corrigida, vai ver essa expressão aí. Só que em outras versões também aparece uma outra descrição, que seria consolação ou encorajamento, ou mesmo encorajador. O nome Barnabé comunica esses adjetivos aqui. Ele é consolo, encorajamento, um homem encorajador. Se você que está com sua Bíblia aí, na versão NVT, você vai ver que a expressão aí é filho do encorajamento. Os apóstolos olhavam para esse homem e diziam: tu és um filho do encorajamento. Em uma outra versão, NVI, você vai ver encorajador. Eles diziam: tu és um encorajador no meio do nosso povo. E na versão ARA aqui a gente vê exortação, filho da exortação. Só que esses termos que eu coloquei para vocês aqui e mostrei nessas versões, meus irmãos, estão dentro desse campo que a gente chama de semântica, né? Quando a palavra ela tem ali seus significados. Só que ela vem de uma raiz muito interessante. Ela vem da palavra grega parácletos. E a palavra grega parácletos no Novo Testamento se refere à pessoa do Espírito Santo. Que ele é quem em nossas vidas, irmãos? Ele é o nosso encorajador. Você vive a sua vida com coragem porque você carrega o Espírito Santo em você. Você vive a sua vida consolada porque o Espírito Santo é contigo. O teu encorajamento não vem de homens. O teu consolo não vem de homens. O teu consolo e encorajamento vem de Cristo. Vem de Cristo, vem do Espírito Santo, e é Ele que está ao seu lado. É Ele que está em você, confortando, capacitando, exortando, te ensinando por meio das Sagradas Escrituras a ter uma vida equilibrada. Por que nós não vivemos desequilibrados? Porque o Espírito Santo está nos equilibrando, movendo a nossa vida a ter um testemunho honesto, a termos um testemunho que glorifique a Deus, e Ele vai aplicando as suas atribuições em nosso caráter, em nosso coração, e assim Jesus Cristo é bendito por meio do nosso testemunho. Amém? Mas o termo aqui, parácletos, que a gente vê aqui nessa expressão, no nome filho da exortação, não está sendo atribuído à pessoa, ao parácletos divino, que é o Espírito Santo. Lucas está dizendo que é este homem aqui, Barnabé, José Barnabé, que é um homem encorajador, que é um homem consolador. Os apóstolos viram virtudes especiais na vida deste homem. Eles viram que Barnabé era alguém cheio do Espírito Santo para administrar o encorajamento e o consolo no meio dos seus irmãos. Então, que Deus levante Barnabés aqui no nosso meio. Amém? Que possamos ter o testemunho, porque somos movidos pelo Senhor. E Deus de tal maneira nos capacite a que possamos distribuir essas virtudes entre nós, encorajando, fortalecendo, consolando, exortando pela palavra de Deus. Barnabé era um homem que tinha essa qualidade, e não somente isso, ele era um homem dotado pelo Espírito Santo para ensinar as verdades que os apóstolos receberam de Jesus Cristo e assim fortalecer a vida dos nossos irmãos.
Este homem, meus irmãos, mais à frente, Barnabé, ele vai ser aquele que estenderá a mão para o apóstolo Paulo, que na ocasião lá do capítulo 9 de Atos, ainda é chamado entre os irmãos de Saulo. Ele vai estender a mão para este homem, ele vai colocar todo o seu prestígio para validar o testemunho de Paulo. Ele vai colocar o seu próprio testemunho em xeque para dizer aos irmãos: olha, este aqui que perseguia a igreja, agora é um pregador verdadeiro. Ele usou o seu prestígio, a sua confiabilidade, porque José era um homem de muito prestígio, ou Barnabé, um homem de muito prestígio no meio do seu povo. E é ele que vai ali afirmar que Paulo realmente foi regenerado e está pregando a palavra de Deus no meio do povo do Senhor. Ele também vai ser aquele que no futuro vai estender a mão de misericórdia para um outro servo de Deus. Então, ele estendeu a mão para fortalecer a fé, discipulou de certa maneira também o próprio apóstolo Paulo. Ele se apresentou como aquele que estava dizendo: olha, este homem de fato é um servo de Deus. Ele também, nesse sentido, tinha discernimento para identificar isso. E ele vai estender a mão da misericórdia para um outro servo do Senhor, João Marcos, que lá em Atos, quando estivermos lendo no capítulo 13, nós vamos ver que este jovem, ele acabou se desviando do caminho missional. Ele temeu, ele recuou, retrocedeu. E quando Paulo e Barnabé estavam se organizando para iniciar a segunda viagem missionária, Barnabé queria levá-lo com ele, mas Paulo fortemente resistiu. E Barnabé decidiu então seguir com João Marcos, e Paulo seguiu com Silas. A gente vai ver isso lá na frente. Mais na frente, meus irmãos, o tempo e a história e a Bíblia vai mesmo provar que Barnabé esteve certo e Paulo é que estava precipitado naquela hora. Então, ele não negou o seu coração consolador, estendeu a mão de misericórdia para esse João Marcos. E no final da sua vida, quando Paulo está registrando lá a segunda epístola de Timóteo, ele diz: olha, tragam com vocês João Marcos, porque ele é muito útil para mim no ministério. Então o tempo mostrou que Barnabé estava certo. Meus irmãos, isso aqui é um outro detalhe muito importante. Às vezes nós nos precipitamos. Às vezes a gente se precipita em julgar alguém. Mas se nós estivermos cheios de consolação, generosidade em nosso coração, esse sentimento e atribuição que este homem Barnabé tem, a gente vai ser livre de muitas precipitações. Imagine Paulo, o homem que a gente admira tanto na palavra de Deus, é tão pecador e falho quanto eu e você. Ele também fez as suas considerações precipitadas, como eu e você fazemos. Mas graças a Deus que sempre existe um Barnabé para estender a mão ao outro irmão. Graças a Deus que no meio da igreja, Deus levanta os seus Barnabés para sustentar aquele irmão que está fraco, para aquele irmão que caiu um pouco ali na sua produção no meio da igreja. Ele chega, ele se aproxima para fortalecer. Então que Deus levante mesmo no nosso meio homens e mulheres assim. Na continuidade do verso 36, Lucas vai nos informar que Barnabé, ele era de uma tribo e ele tinha uma naturalidade. Ele tinha uma tribo de origem. Veja ainda aí no verso 36. Ele era levita e o quê? Levita e natural de Chipre. Aí tem aquela musiquinha, né? Era o seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José da Consolação. Pois é, aquela musiquinha que vocês já gostam de cantar, eu também gosto. Ele era cipriota. Como diz aqui na palavra do Senhor, Lucas registrando, natural de Chipre. Chipre, meus irmãos, era uma pequena ilha, ainda é uma pequena ilha, localizada ali no mar Mediterrâneo, próximo ali da Ásia Menor. Essa ilha ainda hoje existe, e ela é uma nação, e carrega o seu mesmo nome até hoje. É uma ilha independente, é chamada de República Federativa de Chipre.
e fica localizada ainda ali, próximo ali da Turquia. É governada, é representada a parte do norte, reconhecida, a parte do sul é reconhecida pela União Europeia, e a outra parte do seu território é mais dominada ali pelos turcos, porque houve uma invasão lá e acabou que essa parte norte ficou muito concentrada com os turcos. Quando estivermos estudando mais essa carta, nós veremos, meus irmãos, esse livro, que Barnabé esteve nessa ilha com Paulo como primeiro destino de sua viagem missionária. Então ele voltou para a sua terra natal. Chipre era a sua terra natal. Ele não nasceu em Jerusalém, em Israel. Ele nasceu em Chipre, é a sua nacionalidade ali. Mas também a história mostra que lá na frente, alguns comentaristas dizem que é nessa ilha, numa cidade chamada Salamina, que a gente vai ver depois, que Barnabé foi martirizado por pregar o evangelho. Então ele nasceu ali e ele morreu ali, pregando o evangelho de Jesus. Então isso comunica muito para a gente, né? Muitas vezes a gente quer fugir das nossas raízes, negar os nossos princípios. Este homem não. Ele não negou as suas raízes, não negou seus princípios, ele pregou o evangelho lá e ele, segundo a tradição, a Bíblia não nos mostra isso com clareza, mas segundo a tradição bíblica, ele entregou a sua vida ali, naquela ilha, pregando o nome de Jesus Cristo, sendo corajoso em pregar o nome de Jesus. Ele não se furtou do nome que ele recebeu dos apóstolos. Então, que cada um de nós aqui também não venhamos nos furtar daquilo que Deus nos fez. Quando Deus nos chama para pregar o evangelho, nós devemos ir. Mesmo que isso custe muita coisa em nossa vida. Mesmo que no futuro isso venha custar o nosso prestígio, os nossos recursos, o fato de ser bem querido no meio do nosso bairro, em qualquer lugar. Mesmo que a nossa parentela venha nos abandonar, mesmo que a gente perca a própria vida, sejamos corajosos como este homem foi e, segundo a tradição, entregou a sua própria vida por pregar o evangelho. Mas observamos aqui, meus irmãos, que ele era cipriano, ele nasceu ali em Chipre, mas ele tem um povo, ele tem uma tribo. A Bíblia fala que ele é levita. Então, o que Lucas está dizendo aqui? Lucas está dizendo que ele era músico na igreja, não é isso? Não é? Como não? Ele era levita, não é verdade? Então ele tocava na igreja. Não? Mas não tocava não? Ele ficava lá no piano, na igreja, no violão, ele era um levita. Lucas está dizendo que ele era um levita, como não? Claro que não é, vocês estão certos, corretos, e louvado seja Deus. Muita gente pega esse termo aqui, irmão, levita, para se referir aos músicos da igreja. E não tem nada a ver. O propósito integral do nome levita nas escrituras não abarca somente isso. Eles pegam, meus irmãos, essa ideia neopentecostal é retirada das escrituras, ali de 1 Crônicas, 2 Crônicas, quando os levitas foram encarregados para prestarem o serviço de adoração no templo. Mas eles não faziam somente isso. Os levitas, eles eram de uma tribo específica. Então, para ser um levita, tinha que ser filho de uma tribo específica. Tinha que ser um dos filhos de Levi. Tinha que ser um israelita de sangue puro, nascido da tribo de Levi. E eles também receberam do Senhor a condição de carregar a tenda, de montar a tenda do tabernáculo. Mais futuramente, quando a tenda se tornou um prédio construído por Salomão, eles dedicavam os sacrifícios. Então, eles serviam, era da família sacerdotal. Então, não existe essa questão de levitas no nosso meio e no meio da igreja hoje. Os levitas são aqueles que cultuam aqui tocando instrumentos. Nada disso. Fazer um parênteses. Nós estamos precisando de instrumentistas na igreja. E os irmãos que desejam servir a Deus na música, aprender um instrumento, vamos lá, meus irmãos. A gente precisa servir ao Senhor também com alegria e com beleza. A nossa igreja aqui carece disso. Irmãos que cantem, irmãos que toquem instrumentos. Às vezes a gente sobrecarrega uma pessoa e acaba, às vezes a pessoa não pode estar presente para servir. Então, os irmãos, os jovens, os adolescentes que querem aprender um instrumento para contribuir na igreja,
venham, nos procure, a gente vai ajudar e vamos formar para que a gente tenha isso aqui também e Deus possa abençoar a nossa igreja. Mas o ponto aqui, irmãos, é que ele era levita e o sentido que nós devemos extrair aqui é que desde pequenininho José, que é o Barnabé aqui na história, compreendia que toda a sua tribo foi separada para Deus. E no individual ele entendia, a minha vida é separada para o Senhor. Eu fui um homem separado para Deus. Desde pequenininho ele aprendeu que ele e seus irmãos de tribo foram separados exclusivamente para servir ao Senhor. É bem verdade, meus irmãos, que nem todos os levitas das Escrituras foram piedosos. Nem todos eles entendiam esse princípio espiritual, de que Deus os havia separado para servi-lo. Então, esse detalhe nós devemos fisgar aqui. Deus nos separou para melhor servi-lo. A gente vê alguns sacerdotes, alguns membros da família levítica, pecando e sendo destruídos por Deus. Você lembra de alguns deles? Nadab e Abiú, que eram filhos de Arã. Eles foram mortos porque Deus os matou, porque eles ofereceram um sacrifício estranho para o Senhor. Outro levita que também não foi piedoso foi Corá e seus filhos. Eles eram da tribo de Levita e foram mortos quando eles se insurgiram contra Moisés. Lembra? Eles foram contra a liderança de Moisés e Deus destruiu aqueles homens. Ofni e Finéias, que eram filhos de Eli. Eles eram corruptos, ladrões, eles roubavam as ofertas. E Deus os matou. Então, meus irmãos, ser de uma tribo dos levitas necessariamente não significava automaticamente vida piedosa. Então, pertencer àquela etnia não significava que estava salvo ou não. Estar dentro de uma igreja, sentar-se em um banco, fazer parte do hall de membros, necessariamente não significa que você é um salvo. É a sua vida, sua forma de viver que prova se você de fato é um homem separado por Deus para servi-lo, uma mulher separada por Deus para servi-lo. Você vê que esses levitas por aí, não sei se vocês já perceberam isso, o que eles fazem nas igrejas? Eles vão lá para tocar mesmo, para fazer o show, e depois não sentam nem para ouvir a mensagem expositiva da palavra de Deus. Infelizmente, nos lugares onde eles estão lá fazendo as suas apresentações, muitos desses lugares nem mensagem expositiva existe. Imagina se Deus fizesse com o que fez com os levitas desse século, com o que ele fez com os levitas impiedosos do passado? Já pensou? Se ele destruísse como fez com esses que eu acabei de citar? Mas não se enganem esses levitas, esses falsos levitas. O mesmo Deus que matou lá no passado é o mesmo juiz de hoje e julga. O mesmo Deus que queria zelo com os levitas lá no passado é o mesmo Deus que quer zelo na sua igreja, que quer compromisso na sua igreja, que quer os irmãos com vida separada e consagrada, que quer que você que nasceu em Jesus Cristo entenda que desde quando você nasceu, Deus te separou para a sua própria glória, a glória do Senhor, e que a sua vida tem que transmitir isso graciosamente. E você não ser corrupto, você não ser ladrão, você não apresentar fogo estranho no seu serviço. O que é fogo estranho no seu serviço? É fazer um serviço aqui para se autopromover. É estar ali na frente, na porta, na recepção, se autopromovendo. É estar pregando, se autopromovendo. É estar tocando, cantando, se autopromovendo. Isso é fogo estranho e isso é destrutivo diante de Deus. É roubar, é furtar na igreja. Então, irmãos, que Deus nos levante como esse coração de que nós somos separados, neste significado deste nome aí, que nós somos separados e apegados a Deus. Porque o nome Levi significa isso, apegado a Deus. E que
o Senhor assim nos faça seus servos apegados somente a Ele. E quando nós estamos apegados a Ele, então nós servimos com santificação e com muito temor. Por quê? Porque sabemos a quem nós iremos prestar contas a cada serviço que nós fazemos aqui na casa do Senhor. Amém? Deus abençoe você no seu serviço, meu querido irmão e minha querida irmã. A igreja precisa de servos do Senhor que trabalhem, é verdade. O pastor não pode fazer tudo sozinho. E o pastor já tem muita atribuição. Ele precisa que Deus levante irmãos, assim como Barnabé, que tenha este sentimento e esta compreensão e este grande temor diante de Deus. Que Deus abençoe o seu serviço, meu irmão, na casa do Senhor. Eu quero repetir, quero frisar. Na nossa igreja não temos levitas e jamais teremos levitas nos moldes bíblicos. Isso já passou. Não existe mais as tribos, não existe mais essa questão. Isso já ficou para trás. Mas na nossa igreja precisa existir homens e mulheres piedosos como Barnabé. Por outro lado, nós também tivemos alguns levitas piedosos nas Escrituras. Esdras foi um levita piedoso. O que ele fez? Ele juntou o povo diante da palavra de Deus e passou a ensinar, organizou o cano do Velho Testamento. Temos também o próprio patriarca Levi. Quando aquele Corá e seus filhos se surgiram contra Moisés, ele e todos os seus filhos se voltaram em ficar ao lado do Senhor. E Deus os abençoou. O próprio Arão, que foi o primeiro sacerdote, Moisés também, que era profeta. Então a gente tem nas Escrituras bons exemplos de levitas e também aqui no Novo Testamento, que é esse José, este homem de Deus, cujo coração ele carregava o princípio. Deus me separou para si. Mas, diferentemente dos levitas piedosos do Velho Testamento, a diferença é que os piedosos lá esperavam o Messias que viria. Esse daqui, Barnabé, não, já nasceu na plenitude do tempo, né? Ele viu, provavelmente ouviu falar de Jesus dos tempos que Jesus estava vivo, talvez tenha visto também, a gente não consegue afirmar isso, mas o fato é que ele carregava também no seu coração um outro conceito. Veja aí o verso 37. Lucas vai nos dar uma informação muito curiosa aqui no verso 37. Ele não é levita? Não é levita, meu irmão? Não é? Ele é um levita. E ele possui uma coisa que na lei levitas não poderiam possuir. Veja aí comigo, verso 37. Como tivesse um campo, vendendo-o, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. O que um levita não podia ter no Velho Testamento? O quê? Posses, né? Terra, uma propriedade. É curioso isso aqui, que solta aos nossos olhos o fato de um levita possuir uma propriedade. Numa primeira leitura, parece que essa informação que Lucas está nos trazendo é um pouco conflitante, se a gente for comparar a informação lá do Velho Testamento. O levita não poderia ter uma terra como sua propriedade. Por que não poderia ter, meus irmãos? Diversas passagens, como lá em Deuteronômio, capítulo 10, verso 8 e 9, capítulo 18, versículo 1 e versículo 2. Também em Josué, isso é ratificado no capítulo 13, verso 14, capítulo 14, verso 3 e 4. Mas eu quero citar com vocês, e quero que vocês abram comigo, Números 18, 20 a 21. Abram comigo, por favor. Números 18, 20 a 21. Lá está escrito assim: Disse o Senhor a Arão: na sua terra, Arão é um levita, da tribo de Levi, tá bom? Na sua terra, nenhuma herança terás. E do meio deles, nenhuma porção terás. Aqui, irmãos, o princípio que Barnabé tinha e que todo piedoso levita tinha. Eu sou a tua porção e a tua herança no meio dos filhos de Israel.
E os filhos de Levi, dei os dízimos em Israel por herança, pelo serviço que prestam, serviço da tenda da congregação. Deus seria o sustento deste povo. Deus sustentaria os levitas. A passagem aqui em questão que lemos já mostra o princípio. Deus estabeleceu que os filhos de Levi seriam guardados por ele. E o coração desses homens precisava guardar esse sentimento. Deus é o meu sustento para sempre e a minha porção eterna. Este é o princípio que todo levita piedoso carregava no seu coração. E é isso aqui que nós devemos enxergar, primeiramente, quando Lucas nos informa que havia um levita com a propriedade. Esse princípio que deve nortear todo o Velho Testamento para a tribo levítica e também no Novo Testamento. O Senhor é a minha porção e o meu sustento para sempre. E este princípio, meus irmãos, é que vai norteando todos os levitas piedosos, como eu falei. Alguns comentaristas afirmam que alguns efeitos na história contribuíram para que os levitas chegassem a essa condição que nós vemos Barnabé aqui no Novo Testamento, como a própria diluição de todas as tribos por meio dos cativeiros. Então você tem a tribo do norte toda fragmentada, você tem a tribo do sul levada também. Então, essa desordem toda que ocorreu, também contando o fato da imoralidade em todo Israel, todas essas coisas foram contribuindo para que eles chegassem em uma realidade no Novo Testamento de possuírem propriedades. Portanto, meus irmãos, o que sempre ficou reservado no coração de todo judeu piedoso que temia ao Senhor, em toda a história bíblica, era este princípio. O Senhor é o meu sustento para sempre, Ele é a minha herança eterna. Porque quando eles se viram fora da sua terra, fora da terra que eles conquistaram de Canaã e foram morar estrangeiros em outro lugar, o princípio foi com eles. Eles, na tradição, podiam até plantar ali próximo, podiam até cultivar, criar animais próximos aos arredores das outras terras. Eles tiveram até uma cidade para morar, mas quando eles foram levados cativos, eles perderam até isso. Mas o que eles não perderam? O princípio. Deus é o meu sustento para sempre e a minha herança eterna. Eu quero chamar a atenção também para vocês esse detalhe. A gente pode perder tudo, irmãos, na vida, menos os valores e os princípios do Senhor. Você pode estar na crista da onda e ir depois para a lama, lá para o final do poço. Eu já vivi isso aí, irmãos. Mas o que ficou comigo e que ninguém pôde tirar é que o meu Deus é o meu sustento e a minha porção para sempre. É assim que vive o Filho de Deus. É assim que vive um homem que tem esse atributo como Barnabé. Eu posso estar humilhado hoje pelos homens, mas o meu princípio eu não abro mão. Deus é minha herança, minha porção para sempre. Ele é quem me sustenta, Ele que me assegura. Ó, meus irmãos, esse princípio aqui fez com que este homem demonstrasse uma piedade compíscua. O que é isso? O que eu quero dizer com essa piedade compíscua? Eu estou hoje falando umas palavras diferentes para vocês, né? Isso vai melhorando nosso vocabulário, é de propósito, viu, irmãos? O que é isso, essa piedade compíscua? É quando alguém, meus irmãos, vive de maneira tão notável, tão ilustre, tão distinta, tão eminente. É isso que Deus espera do seu povo. O princípio, irmãos, que carregamos no nosso coração faz com que a gente viva assim. E a gente realize atos notáveis, ilustres, distintos e eminentes. E o que Lucas informa que este homem aqui fez como um bom testemunho? Veja comigo, ainda no verso 37, aqui está o ato notável, ilustre deste homem. Ele vendeu aquilo que ele possuía. Ele vendeu a propriedade que possuía e trouxe o valor e depositou aos pés dos apóstolos. Então Barnabé,
era totalmente convencido deste princípio. Ele transformou tudo o que ele tinha em donativo. Ele transformou tudo o que ele tinha em atos generosos. Nós precisamos converter tudo o que temos em atos generosos, irmãos. Eu não estou dizendo aqui que você vai ter que vender a sua casa, o seu carro e entregar aos pés de Clerinho e aos meus pés para redistribuir. Não é isso que eu quero dizer. Mas o que eu quero que você tenha no seu coração é que o princípio deve ficar na sua vida em todo momento, em cada fase do seu coração, na sua vida, na sua história. E que a generosidade precisa pulsar em você, para que leve você a ter atitudes assim, ilustres, distintas, notáveis e eminentes. Oh, meus irmãos, nós precisamos sim transformar as coisas que Deus nos dá em donativos, para que a gente possa compartilhar aos nossos irmãos e administrá-las no meio do seu povo. O ponto central aqui é que o coração deste homem era tão cheio desses princípios que ele vendeu a única coisa que ele possuía. É um verdadeiro levita nesse sentido. Quando ele pega a única posse de terra que ele tem e entrega para ser distribuído para os seus irmãos, ele está dizendo: antes que eu recebesse qualquer bem neste mundo, o Senhor é a minha porção e a minha herança. Antes que houvesse terras ou propriedades, é o Senhor que me sustenta. E é assim que você, irmão, precisa ter no seu coração. E principalmente você que hoje se encontra em uma situação mais limitada hoje. Teu Deus não mudou e o princípio continuou o mesmo. Ele é o teu sustentador. Ele é aquele que te assegura. É aquele que não lhe deixa só. E o que Ele quer de você? Atitudes ilustres. O que Ele quer de você, meus irmãos? Atitude notável. Pegue isso que você tem, o tempo que você está, a vida que você está vivendo, e coloque no serviço do Senhor. E aí você se apresentará diante de Deus como alguém generoso, como alguém que compartilha, como alguém corajoso. Todos nós temos aqui algo para compartilhar. Eu já falei isso diversas vezes. Todos nós aqui temos algo para entregar. Um olhar, um gesto, um carinho, um abraço, receber alguém em casa, dar algum donativo, mesmo uma roupa, um tênis, um sapato, alguma coisa. Irmãos, nós precisamos observar a vida dos nossos irmãos e sermos abençoadores, mas sempre guardando o princípio: quem me sustenta é o Senhor. Irmãos, um outro parênteses, isso é muito importante no nosso meio, porque nos impede, irmãos, de não praticarmos aquilo que o Senhor pede que façamos. Se você tiver consciência de que Ele é o teu sustento, você não vai ter nenhuma dificuldade de repartir o pão. Mesmo que seja um pão. Mesmo que você só tenha um pão. Se o princípio está no coração, é que nem este homem aqui. O que mais vale é agradar a Deus e socorrer os irmãos. É esse sentimento que a gente precisa ter, da generosidade. Cada um, irmão, que está aqui me ouvindo esta manhã, pode compartilhar alguma coisa. Cada um de você. A partir de mim, temos, e Deus nos deu. Deus nos agraciou. Lembra do nome de José? Ele tem nos acrescentado. Quem aqui pode dizer que não? Não existe ninguém aqui que possa se levantar aqui essa manhã e falar: não, pastor, isso não tem acontecido comigo. Tem sim. Você tem algo para compartilhar. Mesmo, irmão, que estejamos vivendo situações difíceis. Mas sempre temos o que compartilhar. E quando temos o princípio, a gente leva isso em toda fase da nossa vida. E Deus é glorificado quando estamos no alto da montanha. E Deus também é glorificado quando estamos no mais profundo vale da nossa vida. Porque não deixamos de ser generosos nem lá e nem cá. E Deus está conosco lá e cá também. Amém? Piedoso este homem, porque ele entregou tudo e transformou tudo que tinha em bem de outras pessoas. Um homem consolador, um homem doador, generoso, cheio do Espírito Santo, que se dispôs a crer e a exercer aquilo que cria. Exposto o texto, meus irmãos, eu quero seguir para algumas aplicações aqui com vocês. Primeiro, eu quero lembrar aos meus irmãos
que Jesus Cristo é a nossa porção e a nossa eterna segurança. Eu quero lembrar isso para você, e talvez você, eu perguntei aqui quem é José, aqui, eu não vi ninguém levantar a mão, mas talvez alguém que esteja aí na transmissão, esteja muito feliz, se tem o nome de batismo José. Deve estar feliz, sorrindo à toa. Mas na verdade o privilégio não é somente para aqueles que têm o nome de José. O privilégio é para todos aqueles que creem. E que sabem e provam, meus irmãos, que Deus é infinitamente generoso. Deus é infinitamente multiplicador. Deus é aquele que acrescenta as nossas vidas. É Ele, meus irmãos, que abençoa e abre as janelas dos céus e derrama bênçãos sem medidas ao seu povo. Deus é um Deus generoso. E Ele quer que o seu povo também seja generoso. Este Deus é tão maravilhoso, tão rico em misericórdia e generosidade, como Paulo vai dizer. Abram comigo em Romanos capítulo 8. Leiam comigo essa passagem, de verso 32 ao verso 39. Vejam comigo, olhem o que Paulo diz. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes, por todos nós o entregou, porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus que os justifica. E quem os condenará? É Cristo quem morreu, ou antes, que ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Ou a angústia? A perseguição? Fome? Ou nudez? Ou perigo? Ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo, somos considerados como ovelha para o matadouro. Em todas estas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades presentes, nem no porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Jesus é o nosso sustentador, é aquele que nos garante, Ele é a provisão maior de Deus para a nossa vida. Pode nos faltar qualquer coisa, mas nunca nos faltará o Redentor. Eu vou repetir. Pode nos faltar qualquer coisa, pode lhe faltar, irmão, qualquer coisa, mas o teu Redentor vive e Ele está contigo. Cristo é a expressão máxima do amor de Deus, do amor do Deus todo generoso, por quem enviou o seu Santo Espírito. E nós carregamos então esse sentido do nome José, o sentido do nome Barnabé. E nós podemos em Cristo Jesus e somente em Cristo Jesus poder declarar: sim, o meu Deus, o meu Pai em Cristo Jesus, que é o meu Salvador, me tem acrescentado. O meu Deus tem sido generoso comigo, Ele perdoou os meus pecados em Jesus. Ele tem sido multiplicador, Ele tem renovado o meu vigor, a minha força, a minha fé, o meu ânimo, o meu sustento, a minha saúde, mesmo quando as coisas tentam me sufocar. Mesmo quando as situações estão difíceis, quando o dia está completamente cinzento, eu posso levantar os olhos para o céu e saber que o meu Salvador entronizado intercede por mim. Isso é sustento. E é o reflexo da generosidade de Deus. Sim, Deus é generoso, meus irmãos. É Ele quem resgata a nossa alma da escassez, da carestia, e também resgata o seu povo das dificuldades que eles vivem neste mundo. Ele supre todas as nossas necessidades. Jesus nos guarda, meus irmãos. Não faltará o pão, não faltará o sustento ou as condições básicas da vida, porque Jesus está provendo todas essas coisas para nós.
Se porventura você perceber que está faltando alguma coisa para a sua vida, para a sua família, clame com fé a este Deus generoso, a Jesus Cristo. Clame a esse Deus doador que entregou o seu próprio Filho. E por que não irá lhe socorrer? Por que não irá lhe salvar? Clame a Ele e Ele proverá escape e sustento e salvação para você. Um dia isso aconteceu comigo, meus irmãos. Um dia eu estava num seminário apavorado com a realidade que eu estava vivendo com a minha família, sem saber o que iríamos colocar no prato no dia seguinte. Eu fui no banheiro, no seminário, chorei e Jesus me ouviu. E no dia seguinte a provisão estava lá, como eu não poderia jamais fazer. Então talvez você esteja vivendo qualquer situação de dificuldade, mas Jesus Cristo estará pronto a te ouvir. Ele estará pronto a te socorrer e Ele vai mover os generosos no meio do seu povo para te salvar. Estou falando da salvação eterna, mas é da situação que você possa estar vivendo. E Deus levanta, clame a Jesus. Grite por Ele. Eu gritei um dia. E no mesmo momento o Senhor veio me socorrer. O meu pastor foi lá na minha casa e entregou uma oferta que nos supriu. Depois outro irmão se levantou e preparou tantas coisas, não nos faltou nada, não foi, Quinha? Deus ainda faz essas coisas, irmãos. Então clame a Deus e Deus te socorrerá. Não pense que a tua dificuldade é efêmera, porque não é. Dificuldades dói, machuca. E quando a gente se sente só, é pior. Deus nos deu uma família para, por meio dela, família espiritual, manifestar a sua generosidade. Caiu? Estão me ouvindo, irmãos? Perdão, porque o retorno aqui falhou. Outra coisa que eu quero dizer para vocês, irmãos, é que precisamos seguir a nossa caminhada em nossa comunidade aqui, virtuosos como Barnabé. A igreja do Senhor precisa de discípulos como este homem. Homens e mulheres que manifestam a generosidade e exercem consolo, encorajamento, exortação no meio da congregação. Precisamos ter ética, sim, mas precisamos ter consolação. Precisamos ter teologia, sim, mas precisamos ser generosos. Precisamos ser filhos do encorajamento. Precisamos ser aqueles que com amor edificam as outras pessoas pela palavra da verdade, mas também edificamos pela graça, pelo ensino, pelo amor, pela gentileza. Essa qualidade precisa acompanhar as nossas vidas em toda forma de generosidade, irmãos. Devemos ser generosos no ensino, generosos no encorajamento, generosos no consolo, generosos a partir de nossos próprios recursos, encontrando alguém ao nosso lado sempre para abençoar. Somos abençoadores. Não podemos dirigir o nosso dedo para apontar o fracasso das pessoas. Nós não precisamos dessas coisas. Isso, no final, meus irmãos, não vai levar ninguém a lugar nenhum. O que nós precisamos é socorrer, é abraçar, é amar, é agarrar. É se apegar ao necessitado, às coisas que estão, a situação que ele esteja atravessando e viver através desse encorajamento aqui a vida fidedigna de Deus no meio do seu povo. O que mais nos importa aqui é sermos lembrados como Barnabé, nesse sentido, irmãos. Não pela eloquência. Que adianta ser eloquente e não ser generoso nesse sentido? Não pela individualidade, mas pela generosidade. Não adianta, irmãos, estarmos em uma comunidade em si mesmados. Nós precisamos repartir. E para tanto é necessário sermos cheios do Espírito Santo e somente na capacitação dele é que poderemos nos movimentar com esse nível de dignidade que o povo de Deus precisa ter. Não podemos procurar títulos, não é isso que nós estamos fazendo aqui, e nem aplausos pelo serviço que prestamos. Isso também não leva a nada, não leva a um fim bom. Devemos sim procurar
sermos bênçãos, sermos abençoadores, mesmo que nós tenhamos que permanecer no anonimato. Não havia somente Barnabé. Havia, nesse sentido, Barnabés. Algumas pessoas podem até acabar sendo figuradas, e a gente até conhecer publicamente, mas muitos piedosos vivem no anonimato, mas servindo ao Senhor e guardando o propósito. Então, servir e compartilhar, meus irmãos, não requer que sejamos manifestos ou que todo mundo veja o que a gente faz. Lembra do conselho do Senhor? Que uma mão faz, Não precisa que todo mundo fique sabendo de tudo. De maneira que é dessa forma, meus irmãos, que o mundo conhecerá que Cristo opera em nosso meio, que o Espírito Santo está conosco e que Deus tem multiplicado a sua graça e seu poder através de nós. Uma última coisa. Lembre-se também que nós temos um testemunho maior, que é o próprio testemunho de Cristo. O testemunho de Jesus é maior do que o de Barnabé. Quem é que a gente tem que admirar nas Escrituras mais do que qualquer personagem? Jesus. Jesus Cristo. Ele não vendeu um terreno. Jesus Cristo, ele não vendeu um campo. Jesus Cristo, ele não perdeu uma propriedade terrena. Ele deixou, foi a sua glória. Ele deixou a sua glória por nós. Sim, o testemunho de Barnabé é maravilhoso. É também espetacular. Barnabé, ele não perdeu um terreno. Ele ganhou um testemunho eterno. Mas o de Jesus Cristo é maior. Ele deixou o esplendor da sua glória e veio a este mundo vil. Então o testemunho de Jesus é mais compíscuo do que o de Barnabé ou de qualquer homem aqui. É olhando para Cristo que conseguimos ter exemplo notável de vida. É olhando para Jesus e nos admirando por tudo que Ele fez, por tudo que Ele está fazendo e por tudo que Ele continuará fazendo no meio do seu povo. O testemunho de Jesus Cristo é maior. Ainda mais quando nós olhamos para a nossa própria realidade e sabemos de onde Ele nos tirou e como Ele nos amou. Ele resolveu, meus irmãos, a maior dificuldade. Barnabé resolveu a dificuldade de alimento e carestia daquele povo naquele momento. Mas os recursos se esvaem. Mas a provisão de Jesus, a generosidade de Jesus tem o seu valor eterno. Ele pagou a sua dívida, Ele livrou da condenação e você viverá para sempre ao seu lado. Você viverá com Ele porque Ele foi generoso para contigo. Quando você era mesquinho, Ele te amou. Quando eu era mesquinho, Ele me amou. Quando eu não queria dar nada para Deus, Ele me deu tudo, me deu o seu Filho, me deu Jesus Cristo. O testemunho de Jesus é maior. O seu testemunho na cruz é singular, é perfeito e agradou ao Pai. Jesus Cristo é o maior exemplo de generosidade, portanto entregou a sua vida santa por nós pecadores. Renda-se a Ele, entregue-se a Ele e desfrute desse imenso amor, perdão, graça e generosidade que não tem fim. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Vamos ficar de pé e vamos orar. Senhor, nós queremos, pela graça do Espírito Santo, sermos assim, conspícuos, notáveis no testemunho da generosidade, seguindo o exemplo deste homem de Deus registrado nas Escrituras, o Barnabé, José, mas seguir o maior exemplo de todos, que é o do teu Filho amado, Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, porque
o Senhor proveu para nós o maior gesto de generosidade que o homem poderia viver. O teu filho vinha a este mundo para salvar pecadores mesquinhos como éramos nós. Obrigado, Senhor. Não existe ninguém mais generoso que o Senhor. Não existe ninguém mais generoso que Cristo. Nos ensine a seguir os passos de Jesus. Nos ensine a seguir os bons exemplos dos grandes homens de Deus da palavra do Senhor. Nos ensine a socorrer os nossos irmãos. Nos dê olhos, nos dê sensibilidade, nos dê discernimento. Nos faz, Senhor, como José, como Barnabé. Nos faz como Cristo, o teu Filho. Que a imagem dele seja esculpida em nossa vida. Que o Senhor possa continuar nos encorajando, continuar nos consolando, continuar nos levantando. E eu lhe peço, Senhor, que o Senhor dê o consolo ao irmão mais aflito. E o Senhor dê o encorajamento ao irmão, à irmã que está mais enlutado ou que esteja passando grande luta na sua vida. Que ele clame ao Senhor. E certamente o Senhor o ouvirá e o responderá e o salvará. Mas também te rogamos, Senhor, levanta no nosso meio homens e mulheres como Barnabé, para, Senhor, contribuir, ajudar, repartir, aconselhar, ajudar e salvar outros irmãos. É no nome de Jesus que oramos gratos. Amém. Amém. Podeis assentar, irmãos.